Na história do esoterismo e do ocultismo, por vezes nos deparamos com figuras estranhas que se notabilizaram por um comportamento insólito. Nos últimos 2 séculos, um dos mais notáveis, se não o mais notável, foi Aleister Crowley, o homem que se autodenominou a Besta 666. Crowley para muitos é sinônimo da magia e das coisas ocultas, para outros um verdadeiro iniciado, e para outros ainda não mais que um charlatão, ou pior ainda, um louco. Quem foi verdadeiramente Aleister Crowley? É o que vamos descobrir neste documentário. Edward Alexander Crowley nasceu em 1875 em Royal Leamington Spa, na Inglaterra, em uma família abastada. Seus pais eram cristãos fundamentalistas, e até por isso, desde jovem, Aleister Crowley criticava muito o cristianismo, assumindo um estilo de vida libertário. Sua mãe, Emily Bishop, mantinha uma relação difícil com o filho, a quem chamava de a besta. Em 1893, aos 18 anos, Crowley foi enviado a um professor particular em Eastbourne, e com ele aprendeu literatura, xadrez e montanhismo. Pouco mais tarde, converteu seu segundo nome, Alexander, para uma forma gaélica, Aleister, e suprimiu seu prenome Edward, passando então a se chamar apenas Aleister Crowley, nome que o eternizaria e com o qual se matriculou no Trinity College em Cambridge, onde cursou filosofia e literatura. Contudo, decidiu abandonar a universidade antes de se formar. Como Crowley herdara parte da fortuna da família, pôde levar a vida como bem entendesse. Mesclava uma vida libertina com uma vida cultural intensa. Apaixonado por poesia, escreveu e publicou muitas de suas composições. Sua carreira mística só começaria de fato em 1898, quando conheceu na Suíça George Cecil Jones. Este fazia parte de uma famosa escola iniciática do século XIX, a Ordem da Golden Dawn. A Ordem ensinava alta magia, teurgia, cabala, alquimia, astrologia, tarô e, em especial, rosacrucianismo. Aleister Crowley foi iniciado no primeiro nível da Ordem em 18 de novembro de 1898, recebendo o nome místico de Perdurabo, que significa permanente. Contudo, demonstrou, já no início de seus estudos, que preferia não se ater aos ensinamentos originais da Ordem, avançando em estudos e experiências outras por conta própria. Para isso, montou 2 templos em seu luxuoso apartamento em Londres, um dedicado à prática da alta magia e outro para a prática da baixa magia, ou goétia. A essa mistura pouco recomendável, Crowley acrescentou o consumo de drogas enteógenas, como o peiote e a haxixe, além de entregar-se a excessos no sexo em prostíbulos, já desenvolvendo sua versão da magia sexual. Crowley acreditava que a prática sexual para fins mágicos era fundamental na conquista da iluminação, coisa que as ordens ocultistas tradicionais sempre discordaram, vendo o sexo como um apetite físico benéfico e natural, mas não mais do que isso. As misturas doutrinárias, a vida libertina e o comportamento errático de Crowley não agradavam muitos dos membros da Golden Dawn, e Crowley acumulou tantas querelas e brigas com os membros da ordem que acabou por dela se desligar. Em seguida lançou-se, em 1902, em uma longa viagem, passando pelos Estados Unidos, México, Havaí, Japão, China, Sri Lanka e, finalmente, a Índia. Durante o seu périplo, Crowley continuou misturando muitos caminhos espirituais, como a magia enoquiana e o yoga.
na Índia montou uma expedição para escalar o K2, a segunda maior montanha do Himalaia, a qual fracassou na metade do caminho. De volta à Europa, em 1903, Crowley casou-se em Paris com Rose Edith Kelly e com ela foi, no ano seguinte, ao Egito, onde o casal chegou alegando serem príncipe e princesa, títulos aos quais, naturalmente, não tinham qualquer direito. Em sua residência no Cairo, Crowley montou um templo onde passou a invocar divindades egípcias antigas. Nesses rituais, sua esposa Rose frequentemente entrava em transe, e foi num deles que ela informou Crowley que o deus Horus desejava contato com ele para estabelecer o equinócio dos deuses. Indo ao Museu do Cairo, Rose mostrou ainda a Crowley a estela de Ankh-F-N-Khonsu, também conhecida como Estela da Revelação, uma estela da 18ª dinastia, à época da rainha Hatshepsut. Curiosamente, a numeração indicativa da estela no museu era 666, número associado ao diabo na superstição cristã, mas que Crowley achou interessante e adotou para designar a si mesmo. Provavelmente lembrou-se do apelido que sua mãe dera a si, a besta, e a este acrescentou a numeração da estela, passando a se declarar então como a besta 666. Ainda no Egito, Crowley declarou que uma entidade espiritual chamada Aivaz ditou para ele uma série de ensinamentos, que ele publicou em uma obra de 3 capítulos chamada Liber al Vel Legis, ou O Livro da Lei. Em linguagem críptica e poética, envolvendo magia, cabala e a religião egípcia antiga, a obra proclama que o mundo deveria entrar em uma nova era e que Crowley seria o profeta desta era. Crowley se intitulava na obra como Mago to Megatherion. A lei moral deste novo tempo seria a máxima: faze o que tu queres, há de ser tudo da lei. A lei é amor, amor sob vontade. Cada homem e mulher é uma estrela. Segundo Crowley, esta máxima diz que cada um deve seguir tão somente a verdadeira vontade, que será sua missão na vida, de acordo com a vontade divina, e que o amor deveria ser subsidiário dessa vontade. Quando isso acontecer, a pessoa será como uma estrela no universo, refulgindo na ordem cósmica. Crowley chamou sua nova filosofia de telema, palavra de origem grega que quer dizer vontade. Os praticantes de telema são conhecidos como telemistas. Em 1906, Crowley decidiu escalar a 3ª maior montanha do Himalaia, o Kanchenjunga. Para isso foi novamente com a esposa à Índia, mas o projeto não foi ao fim, pelas brigas e confusões que Crowley arrumou com a equipe da expedição, na qual inclusive ocorreram mortes. Da Índia foi à China e ao Vietnã, entregando-se durante todo o tempo ao consumo de ópio e à invocação de seu anjo da guarda pessoal, através das diretrizes do misterioso Livro de Abramelin, um grimório do século XVII. Continuando essas invocações na Europa, em 1907 Crowley afirmou que alcançara o supremo grau do yoga, o Samadhi. Afirmou ainda que a entidade Aivaz o contatara novamente, ditando novos livros de telema. Nesses rituais, Crowley estava fazendo uso pesado do haxixe,
droga que o entusiasmou a ponto de fazê-lo escrever um livro, A Psicologia do Haxixe, defendendo sua utilização para a elevação espiritual. Alguns outros livros telêmicos surgidos pelas experiências de Crowley foram o Liber 777, o Liber Cordis Cincti Serpenti, o Liber 66, o Liber Arcanorum, o Liber Porta Lucis, o Liber Tau, o Liber Trigrammaton e o Liber 813 Vel Ararita. Em todas essas obras, em textos que mostram certa erudição, poesia e miscelânea de conceitos esotéricos, Crowley detalha melhor as ideias telêmicas. Durante sua vida, Aleister Crowley teve muitas esposas amantes, as quais utilizava em seus rituais mágicos sexuais. Eram suas famosas Mulheres Escarlate, algumas das quais canalizariam entidades supra-humanas telêmicas. O conceito de Mulher Escarlate apareceu no primeiro livro de Crowley, o Liber Al Vel Legis, também conhecida como Babalon, ou Mãe das Abominações. A Mulher Escarlate encarnaria o impulso sexual feminino, a fertilidade humana e da terra, bem como a liberdade da mulher. As Mulheres Escarlates de Crowley geralmente eram mulheres voluptuosas, extremamente inteligentes e avançadas para a época. Dentre as inúmeras que passaram por sua vida, destacamos aqui apenas a mais famosa delas, Leila Aida Nerissa Bathurst Wedell, chamada por Crowley de Laila ou Soror Agatha. Notável violinista australiana, foi a Mulher Escarlate que mais impressionou Crowley e que performou os Ritos de Eleusis, um drama místico ritualístico criado por Crowley para o grande público. Por volta de 1907, Crowley acabou aceitando discípulos pagos, os quais instruía em artes mágicas. Um deles foi o poeta Victor Neumburg, que acabou se tornando parceiro sexual de Crowley. A bissexualidade de Crowley sempre fora patente, e ele integrou tanto homens como mulheres em suas experiências de magia sexual. Ainda em 1907, junto com seu antigo mentor, George Cecil Jones, Crowley decidiu fundar uma ordem iniciática própria. Surgiu assim a Ordem da Estrela de Prata, ou Astrum Argentum. A ordem tinha um jornal semestral, The Equinox, no qual Crowley e outros publicavam muitos artigos. A ordem não gozou do sucesso e nem da difusão da Golden Dawn, ficando mais restrita a Crowley e seus admiradores. Em 1909, apareceu uma obra de Aleister Crowley que exerceria muita influência em seus discípulos, o Liber 777, uma coleção de escritos tratando da cabala hermética que Crowley aprendeu na Ordem da Golden Dawn, mas a qual acrescentou seus próprios conceitos telêmicos. Por volta de 1911, Aleister Crowley e seu parceiro Victor Neumburg procederam a um ritual para invocar a entidade enoquiana Corozon, tida por alguns como uma espécie de demônio que na filosofia telêmica de Crowley seria o morador do abismo, e cuja função era eliminar o ego do praticante para que surgisse a iluminação. Sangue foi usado no ritual, e o que quer que tenha sido o tal ritual, Crowley considerou o resultado como um divisor de águas em sua vida.
Já em 1912, na sua obra O Livro das Mentiras, Aleister Crowley publicou, em um dos capítulos, uma missa chamada Missa da Fênix, para ser praticada por uma pessoa só, onde o oficiante deveria consumir o que Crowley chamou de bolo de luz, um wafer composto de farinha, mel, azeite, óleo de abramelin e uma gota de sangue do próprio praticante. A missa faria bastante sucesso entre telemistas adeptos de Crowley. O Livro das Mentiras de Crowley impressionou o britânico Theodore Hales, chefe de outra ordem iniciática, a Ordem do Templo do Oriente, ou Ordo Templis Orientis. Esta ordem surgiu na Áustria por volta de 1895 com o químico Karl Kellner. Em suas pesquisas e misturas de muitas linhas espirituais, Kellner disse ter sido iniciado na Índia no Tantra da mão esquerda por 2 mestres hindus, e devido a isso acrescentou práticas de magia sexual na sua ordem, mescladas a um sistema inspirado nos graus da maçonaria, além de incluir conceitos de sua própria lavra. Firmada amizade com o continuador de Kellner, Theodore Hales, em 1912, Crowley foi iniciado na Ordo Templis Orientis. A presença da magia sexual nesta ordem, que se pretendia ocultista, foi um forte ponto de atração para Crowley. Pesquisadores como Lawrence Sutin, Richard Kaczynski e Tobias Turton apontam que Aleister Crowley colaborou muito com a Ordo Templis Orientis, reescrevendo muitos de seus graus e rituais, acrescentando nela também suas ideias telêmicas, conforme praticadas na sua própria ordem, a Astrum Argentum. As práticas sexo-magísticas presentes na Ordo Templis Orientis, Crowley fez várias adições, advogando aos membros de determinados graus outras práticas de cunho sexual, algumas extremamente insólitas. É desnecessário dizer que tais conceitos e práticas foram vigorosamente rechaçados pelas ordens ocultistas tradicionais, como o rosacrucianismo, a maçonaria, o martinismo e outras, que jamais apoiaram a magia sexual, seja em que versão for, oriental ou ocidental, por entendê-la não só ineficaz, mas mesmo prejudicial ao corpo e ao psiquismo dos praticantes. Como quer que seja, Theodore Hales viria a falecer em 1923, e Aleister Crowley reivindicou sem sucesso a liderança da Ordo Templis Orientis. Ainda assim, esta já estava indissoluvelmente marcada pelos seus ensinamentos e ideias telêmicas, e assim permaneceu. Em 1919, Aleister Crowley teve a ideia de uma vida em comunidade para ele e seus adeptos telemistas. Surgiu a Abadia de Telema, uma propriedade em Cefalo, na região da Sicília, na Itália. Nela, Crowley e seus adeptos entregaram-se a práticas invocatórias, magia telêmica, sexo ritualístico e vida comunitária. Alguns pesquisadores, como Martin Booth, acreditam que Crowley chegou mesmo a permitir que as crianças da comunidade assistissem aos atos de magia sexual, achando que assim teriam uma educação liberal sobre o sexo. Como quer que seja, muitos foram atraídos à abadia, entre eles a atriz de cinema Jane Wolfe. Nesta fase, Crowley já estava viciado em heroína, a qual lhe tinha sido receitada para tratar a asma. Viciou-se também em cocaína. A vida de Crowley na abadia de Telema não duraria muito.
Ela se encerrou em 1923, quando uma ex-moradora da abadia denunciou à imprensa britânica práticas bizarras que ocorreriam no local, o que causou um escândalo na imprensa inglesa. A conceituada revista britânica John Bull proclamou Crowley como o pior homem do mundo, alcunha que o tornaria famoso. Crowley considerou as declarações caluniosas, mas o alvoroço chegou aos ouvidos do líder fascista italiano Benito Mussolini, que à época já governava a Itália, e este obrigou Crowley a deixar o país. Sem Crowley, a abadia encerrou suas polêmicas atividades. A abadia de Telema ainda existe em ruínas, atraindo muitos curiosos e entusiastas de Crowley. Em 1930, Aleister Crowley e sua então mulher escarlate, a artista italiana Hanne Larissa Jäger, que Crowley chamava de Aka Anno, mudaram-se para Berlim. E de lá Crowley foi a Portugal conhecer o celebrado poeta Fernando Pessoa, com quem já trocava cartas. Com a ajuda de Fernando Pessoa, Crowley forjou seu próprio suicídio em Portugal, em um episódio que ficou conhecido como Boca do Inferno e que foi amplamente divulgado na imprensa portuguesa. Até hoje especula-se os motivos de Crowley para tal pantomima, mas chocar a sociedade era um dos seus passatempos prediletos. Apesar de seu comportamento bizarro, a inteligência, o charme, a cultura e a ascendência aristocrática de Crowley, bem como sua fama de mago, atraíam a curiosidade de muitas pessoas ilustres. Além de Fernando Pessoa, o famoso filósofo Aldous Huxley e o psicólogo Alfred Adler estavam entre os que se encontraram com ele. E segundo mais recentes pesquisas, Crowley chegou mesmo a atuar como um agente duplo na Primeira Guerra Mundial, trabalhando para os dois lados do conflito. De acordo com pesquisadores como Martin Booth, Lawrence Sutin, Richard Kaczynski e Tobias Churton, pouco antes de eclodir a Segunda Guerra Mundial, Crowley tensionava a converter ninguém menos do que Hitler a Telema. Mas assim que o líder nazista baniu as sociedades iniciáticas da Alemanha, Crowley passou a considerá-lo um mago negro, curiosamente a mesma alcunha que muitos davam a ele próprio. Em 1940, junto com uma aluna da Ordo Templis Orientis, a artista britânica Lady Frida Harris, Crowley desenvolveu o seu famoso jogo de tarô, o Tarô de Thoth, que é mais conhecido como o Tarô de Crowley. Lady Frida pintou as estampas do tarô sob a direção de Crowley, que acrescentou no jogo o simbolismo oriundo de Telema. Acompanhado de um livro, o tarô foi publicado em 1944 e tornou-se um sucesso ainda hoje muito utilizado. Esta seria a última iniciativa do polêmico mago. Adoecido física e mentalmente, Crowley morreu em 1º de dezembro de 1947, em Netherwood, aos 72 anos. Seu funeral foi em um crematório de Brighton, com a presença de poucas pessoas. Suas cinzas foram enviadas aos Estados Unidos para Carl Germer, chefe da Ordo Templis Orientis naquele país. Escritor, poeta, pintor, alpinista, enxadrista, saltimbanco, pretenso mago, agente de espionagem, agitador cultural e libertino, mesmo os que conheceram Aleister Crowley tiveram dificuldade em defini-lo. A maioria dos biógrafos, alguns dos quais conviveram com ele, concordam que Crowley era um paradoxo humano, ao mesmo tempo gentil e cruel, honesto e desonesto, filantropo e egoísta, refinado e devasso. De todo modo, a vida e os feitos de Aleister Crowley
geraram uma legião de fãs que se perpetua até os dias atuais. Os Beatles colocaram a foto de Crowley na capa do seu mais famoso álbum, o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, assim como o vocalista da banda Black Sabbath, Ozzy Osbourne, junto com o letrista Bob Daisley, escreveram a canção Mr. Crowley. Já o lendário guitarrista do Led Zeppelin, Jimmy Page, foi por certa época um entusiástico seguidor de Telema, a ponto de ter comprado na Escócia uma propriedade que pertencera a Aleister Crowley, a Mansão Boleskine. O Led Zeppelin também inseriu a lei de Telema, Faze o que tu queres, no corpo do disco do álbum Led Zeppelin III, de 1970. E segundo alguns pesquisadores, a celebrada canção da banda, Starway to Heaven, foi inspirada nos ensinamentos de Crowley. Esta atração por Crowley, no meio do rock, explica-se facilmente pelas posturas transgressoras deste em relação às convenções da sociedade, coisa que combina com um dos ideais do rock, a contestação. Já outras bandas de black metal, declaradamente satanistas, elegeram Crowley como um guia, ainda que Crowley jamais tenha se declarado satanista, nem sequer tenha defendido a magia negra, chegando mesmo a desaconselhá-la. Contudo, muito do que Crowley fez e praticou seria assim considerado sobre uma outra perspectiva. Crowley também exerceu grande influência em religiões contemporâneas, como a Wicca, fundada em 1954 por Gerhard Gardner, que foi um leitor apaixonado de Telema, assim como Anton LaVey e Michael Aquino, fundadores do satanismo moderno. No Brasil, Paulo Coelho e Raul Seixas foram seguidores apaixonados de Crowley em certa época. Mas, afinal, quem foi Aleister Crowley? Estudando desapaixonadamente sua personalidade, à luz da psicologia, inclina-se por identificar nele traços psicopáticos, pois muitos dos elementos desta desordem mental estavam nele presentes. A mitomania, a megalomania, a falta de empatia, haja vista a coleção de brigas e conflitos que arrumava onde quer que fosse, mas também a inteligência privilegiada e o fascínio que exercia sobre muitos, para depois decepcioná-los. Naturalmente, as drogas pesadas a que Crowley se entregou desde cedo também fizeram seu papel e podem explicar em parte suas fantasias pseudo-ocultistas. À luz do esoterismo e do ocultismo clássicos, Aleister Crowley foi uma personalidade trágica que desperta compaixão, mas cuja filosofia e práticas nada têm a ver com o verdadeiro ocultismo. As ordens iniciáticas tradicionais e legítimas jamais apoiaram Crowley, nem seus ensinamentos, os quais, longe de ser um facho de luz harmonizador, indicando com segurança a direção aos buscadores, é mais um caleidoscópio caótico que pode encantar os bebês do esoterismo, mas cujo resultado é, no melhor dos casos, a decepção e, no pior, a perda do equilíbrio psíquico. Possa este alerta calar fundo no coração de todos os buscadores do esoterismo. A verdadeira magia nada tem a ver com invocações egoístas de pseudo-entidades elementais, as quais, longe de terem existência exterior ao praticante, são suas próprias sombras psíquicas. Nada tem a ver com performances sexuais, nem tem a ver com a ingestão de qualquer substância exterior. Não prescreve sacrifícios físicos ou sangrentos de qualquer espécie. Pelo contrário, celebra e protege a vida, sendo o único sacrifício recomendado o do ego do aspirante, em favor
do seu eu superior. A alta magia é completamente espiritual, convalidando-se no silêncio interior, no santuário da alma, no sacrário do coração.